Bom, vocês me pediram tanta continuação dessa obra que eu não posso negar. Em breve também irá sair a parte 2 daquele vídeo do cara que foi trocado pela esposa, mas ele encontrou uma nova esposa bilionária. Também peço na humildade pra quem puder tá me seguindo lá no Instagram, rapaziada. Vira e mexe eu posto alguma coisa do meu dia a dia e sobre o canal. Então é bom que vocês fiquem antenados lá. Se vocês gostarem e quiserem uma continuação dessa obra, cara, comentem aí. E é claro, mete aquela bala no like, né? Agora bora pro vídeo. No último episódio nós vimos a cunhada do protagonista desesperada ao perceber que quem iria salvá-la seria o Prota. Afinal, ela sempre conhecia ele como um simples cara que dependia de sua esposa para pagar as suas contas e nem sequer valia de nada no fim delas. E da onde estava amarrada, ela apenas fica observando o protagonista, paradão com sua aura azul ali brilhante, em volta dele mesmo naquela clássica pose de herói. Vendo o tanto de gente que o protagonista tinha derrotado, ela começa a se perguntar quando foi que aquele maluco se tornou tão forte e poderoso. Então em um suspiro que inicia abaixa perante a sua cunhada, desamarrando-a mesmo, dizendo para ela ir embora e não deixar a sua família preocupada jamais, mas deixando o protagonista de queixo caído. Do nada, a garota começa a chamar pelo nome do mesmo, que surpresa simplesmente olha para ela, perguntando o que raios ela queria. Com seu rosto completamente corado e toda sem jeito, ela diz ao protagonista que no mês que vem iria ter uma fraternização no colégio dela, e convidou o protagonista se ele gostaria de ir assistir. Mas toda envergonhada e defendendo seu orgulho, ela diz ao protagonista que o mesmo não deveria pensar coisas demais a respeito disso, afinal, ela só estava chamando o mesmo por pura proteção. Também sem graça, o protagonista diz que com certeza estaria lá, enquanto reflete consigo mesmo que não faz ideia do porquê a sua cunhada estaria lhe convidando para uma fraternidade do colégio. No outro dia, o protagonista chega ao local para encontrar a sua querida amiga de trabalho, aquela mesma que ele tinha salvo no episódio anterior. Assim que ele chega, a garota, meio sem graça, diz ao protagonista que a missão que ele deu está completa e que ele pode conferir no escritório de Chang Hao hoje. Quando o protagonista ouve isso, fica completamente surpreso, refletindo que foi realmente muito rápido, mais rápido até do que ele estava esperando. Em sua mente começa a refletir que era hora de dar a casa a Shu Qinglin. Afinal, morar na casa da família da esposa por tanto tempo assim não era uma boa ideia. Definitivamente não, Prota. Logo ele se põe a andar juntamente com sua nova funcionária, enquanto chama mesmo para o acompanhar rapidamente, pois precisavam ir o quanto antes. Dentro do carro, o protagonista estava completamente exausto, quase que pegando no sono, até que de repente o seu celular começa a tocar. Ao atender, ainda meio sonolento, ele apenas diz alô, ao que a voz do outro lado da linha rebate dizendo que tem boas notícias para o nosso querido herói. Era um cara regando umas plantas, dizendo ao protagonista que comprou 10 lojas na cidade para dar ao mesmo como centro de medicina tradicional chinesa e que já estava tendo o nome do mesmo. Quando o protagonista ouve isso, ele fica completamente em choque, se perguntando se realmente eram 10 lojas, ao que o cara diz para ele não se surpreender, pois ainda estavam em reforma. Meio sem jeito, com suor no rosto, o protagonista diz que tudo que ele tem que dizer ao cara, ao Sr. Jiang, é que era muito grato a tudo isso. Do outro lado, Jiang diz ao protagonista que ele é o benfeitor de sua família e que além disso está preparando ao mesmo para vir para Jiangsheng. Com um sorriso no rosto, ele ainda acrescenta dizendo que a propósito, quando o protagonista voltar para sua cidade, ele irá comprar ao mesmo uma casa. Uma casa não, uma mansão. Isso não deixa o protagonista muito surpreso não, que rebate dizendo que já até comprou uma vila, por isso não irá deixar o seu grande amigo desperdiçar tanto dinheiro assim. E lá se põe o protagonista ao gigantesco prédio juntamente com sua nova funcionária. Assim que os dois entram nesse prédio, todos à sua volta começam a reverenciá-los, dizendo bem-vindo e bem-vinda, e isso chama a atenção dos dois. Logo chega uma loira de óculos dizendo à senhorita Liang que não entende por que a mesma estaria ali tão de repente assim, e também não entende por que não veio com o Sr. King junto dela. Franzindo as sobrancelhas, a garota dispara que aquele ali é o seu chefe King Li, o comprador da Vila Céu Primário, caso ela não estivesse o vendo. Olhando para o protagonista com desdém, ela pergunta se ele realmente é o comprador da vila de luxo Céu Primário, enquanto reflete que aquele homem provavelmente é uma pessoa pobre e que sequer pode fingir de rico para comprar uma vila. Então, com um suspiro, ela simplesmente debocha, ainda refletindo que Zhao também quer comprar a vila do Céu Primário e queria dar $500 mil como presente. Em seguida, ela diz ao protagonista que sente muito por toda essa situação, mas que o pedido que o mesmo fez para ela já foi vendido e pede ao mesmo para que por favor saísse dali, pois ela iria devolver o depósito que ele fez adiantado a ela. Mas Liang, muito irritada com isso, grita dizendo que foi ela quem pagou depois do adiantado, enquanto apenas observa aquela situação. Em seguida, a garota, ainda irritada, não conseguia entender e pergunta ao gerente por que raios ela foi vender para outra pessoa a vila que ela havia comprado. Então, definitivamente debochando do protagonista, ela diz que não tá nem aí para quem fez o depósito primeiro, ela só acha que aquele lugar é obviamente reservado para pessoas mais ilustres do que o protagonista. Quando o Prota ouve isso, ele fica completamente
completamente de cara e meio que debochando também, pergunta assim: se então essa era a credibilidade do seu Tim Hall. Ainda debochando, ela pergunta: e se for? Afinal, ele era um pobre como protagonista, que finge ser rico e nem sequer estaria qualificado para morar numa casa daquelas. Cara, eu acho incrível que todo manhwa tem alguém fazendo isso. Logo chega uma mulher de vermelho ali em meio a toda aquela discussão, perguntando se aquilo que os dois estavam dizendo era verdade. Era a diretora da Chang-Hao Village, Shue, dizendo que é verdade, que eles da Chang-Hao apenas servem hóspedes de status nobres e elevado. Ah não, mano, emitiu bem todo mundo já, cê é doido. A garota loira de óculos fica toda gaguejando e molenga, perguntando à senhorita Lia o que é que ele estava fazendo por aquelas bandas nesse horário. Mas a mulher de vermelho simplesmente responde a pergunta da garota com um tapa no rosto da mesma, dizendo que o Sr. Kim é o convidado mais ilustre que eles têm ali. Agora eu dei valor. Logo ela aperta a mão do protagonista, dizendo que ela é a diretora ali da vila e que viu a foto dela na casa de Jiang Jun. E ainda acrescenta dizendo, olhando nos olhos do nosso herói, que a pessoa que entrou em contato com ele por aquele telefone sobre a origem da Pedra Bruta foi ela. Completamente surpreso, o protagonista diz que não fazia ideia de que fosse ela quem tinha lhe ligado mais cedo. Em seguida, a mulher reverencia o prota, dizendo que lamenta que o pessoal dela tenha lhe causado tanto descontentamento e desconforto, ao que o mesmo rebate dizendo que tava tudo bem. A garota loira de óculos nesse momento olha para o protagonista e sua chefe, com um sorriso sem graça, diz que não faz ideia de que o Sr. Kim conhecia a senhorita Jiang. O prota nesse momento se abaixa para responder à mulher, dizendo que não importa quem ele conhece ou não, mas pede por favor para que ela não vendesse mais a sua vila para mais ninguém. E a mulher se desculpa com o prota ali. Em seguida, Kim se vira saindo dali, dizendo à mulher que volta quando ela terminar com todos os procedimentos necessários para a compra de sua vila. Completamente sem graça com aquela situação desconfortável, a chefe pede desculpas ao prota, pedindo desculpa também pela demora, e acrescenta que irá terminar os arranjos da vila ela mesma em pessoa. E ali o protagonista sai juntamente com a sua amiga Liang, deixando todos reverenciando eles, e um clima muito pesado no lugar. Claro, né? Depois a mulher de vermelho estala seus dedos, dizendo à sua segurança que tinha uma tarefa muito importante para cada um deles, e pede para levar aquela mulher loira para fora, pois não quer nunca mais ver a cara daquela garota na sua empresa novamente. Mais tarde, em um tipo de feira, no meio de uma multidão toda, tava rolando uma briga muito estranha ali no meio. Era uma outra garota com seu rosto completamente cheio de perebas, dizendo que aquela mesma clínica que vendia medicamentos falsos desconfigurou seu rosto todo. Uma outra garota atrás dela, também cheia de pereba, diz que foi exatamente isso que aconteceu com ela depois que tomou aqueles remédios. E o protagonista se perguntava por que tinha tantas pessoas ali, enquanto a mulher gritava que o médico inescrupuloso e fraudulento não se importava com a vida de seus pacientes. Assim que o protagonista chega no local, a mulher aponta o dedo para o prota, gritando aos policiais que aquele ali é o falso doutor golpista e que ele deveria ser preso imediatamente. A garota cheia de ferida no rosto agora aponta para o protagonista, dizendo que ele finalmente está ali, e o vendedor de medicina falsa é ele. E quando o protagonista ouve isso, fica completamente de cara, perguntando o que ela estava falando e que história era essa de medicina falsa. A garota ainda diz que é por causa dos produtos para a pele que ele vendeu que o seu rosto se tornou essa porcaria horrenda e que nem sequer dava pra olhar direito. Nesse momento, Kim Lee começa a se perguntar se poderia ser os mesmos produtos que ele vendeu para a senhorita Liu Wan, afinal ele entregou pelo menos 200 produtos desse para ela. A garota continua gritando aos policiais que Kim Lee não passa de um vigarista que quer muito roubar o dinheiro deles, então deveria ir preso o quanto antes para não fazer mal a mais ninguém. Os policiais nesse instante, também cansados de ouvir tanta baboseira, começam a chamar o protagonista para perto com uma algema em suas mãos. Mas com isso, a amiga do protagonista Liang simplesmente se põe à frente do mesmo, perguntando aos policiais o que raios eles estavam tentando fazer. Então o policial rebate dizendo que só tem uma coisa que precisa ser feita, afinal aquele tipo de vigarista deve ser levado para um interrogatório imediatamente. Mas vendo que o protagonista estava com as suas mãos em seus bolsos, o policial grita pedindo para ele não se mexer e que ele deveria colocar as mãos para cima instantaneamente. Mas o prota ligeiramente tira o seu celular do bolso, pedindo ao policial para se acalmar, pois ele estava apenas ligando para uma testemunha sobre os produtos para a pele que ele havia feito e que não fazia mal para ninguém. Quando o oficial da justiça ouve isso, ele fica mais de cara ainda, perguntando ao protagonista quem era essa tal testemunha que ele tanto estava falando. Assim que o policial pega o telefone e diz que é o oficial da polícia do departamento de Yangsheng e diz que a clínica de Qiankun vende produtos falsos para a pele, e acrescenta que tinha muita pessoa mesmo dizendo que estava dando problema em suas peles. Mas a testemunha do prota grita muito eufórica com a situação, dizendo que isso é praticamente impossível, já que ela mesma usou os produtos e testou e nada aconteceu. E mais tarde alguém começa a descer de um carro muito chique, chamando a atenção de todas as pessoas que ali estavam. Era a própria senhorita Liu Wan, toda entusiasmada, perguntando ao Dr. Kim se ele por algum acaso teria um novo produto para a pele, já que tinha uma multidão reunida ali. Ao que o mesmo rebate dizendo que não faz sentido isso, afinal é impossível, já que ele lhe deu todas as pomadas anteriormente feitas por ele. Em seguida, com um sorriso e o seu rosto corado, ela diz que terminou de usar todas as pomadas anteriores e que dava pra ver na pele dela, pois estava linda. E acrescenta dizendo que acreditou que o protagonista tinha feito uma nova pomada, por isso a comoção ali. Mas logo a garota abre a boca para dizer uma coisa que deixaria todo mundo ali chocado com a revelação.
relação. Ela aponta para as garotas cheias de ferida no rosto, perguntando se elas usaram realmente esse medicamento Qiankun que o protagonista fez, e também perguntam se elas acreditavam que poderiam pagar aquilo. O oficial de justiça nesse momento se interrompe, perguntando à senhorita se era realmente verdade o que ela disse no telefone. É verdade esse bilhete. Estendendo o cartão, ela diz ao senhor que jura como advogada que tudo que ela disse era verdade. Agora eu acho que a parada ficou séria. O policial, de saco cheio dessa conversa, diz que definitivamente iria investigar aquele assunto com muito cuidado e que se alguém ali estivesse mentindo, ela ou ele, então seria legalmente responsabilizado. E quando as garotas cheias de ferida no rosto ouvem isso, ficam completamente em choque, refletindo que não podiam ir para a cadeia de forma alguma. Tendo o desespero delas, os policiais ficam ainda mais irritados e grita com elas, perguntando o que raios estava acontecendo e ordena a elas que dissessem imediatamente o que estava vendo ali. Logo, uma garota cheia de feridas no rosto se aproxima do oficial, dizendo que definitivamente iria dizer tudo a ele, e com seus olhos completamente rasos d'água. Em seguida, ela começa a dizer que foi um cara chamado Tang que deu a elas uma receita, dizendo que se elas acusassem a clínica do Prota, ele então daria 100 mil para cada uma delas. Quando Kim ouve essa confissão da garota, logo pega o que estava vendo ali e se lembra de quem estava se tratando todo esse assunto. Enquanto isso, na mansão Tiang Hao, dois caras completamente felizes da vida estavam jogando xadrezinho na moral, até que o velho de roupas vermelhas e cabelos brancos diz ao Sr. Lau que ele é um ótimo jogador de xadrez e pergunta se iria mandar aquela criança de vala, ao que o mesmo rebate ao Sr. Tang dizendo que ele é melhor e que ele fez uma pomada e que algumas horas criavam feridas sobre o rosto de todas as pessoas que usavam, o que é bastante impressionante. Logo o velho cai na gargalhada de novo, mas quebrando o barato dele, alguém começa a bater na porta e tocar a campainha. Irritado com a persistência da pessoa do outro lado da porta, o velho simplesmente resmunga, dizendo que estava indo abrir e que não precisava mais ficar batendo em sua porta. Ele se aproxima do olho mágico na esperança de poder ver quem é que estaria do outro lado espancando sua porta, mas assim acontece algo desastroso. Era o protagonista juntamente com a sua amiga Liang, que simplesmente mete a bicuda na porta, mandando o velho e a porta pra casa do escambau. O velho logo cai ao chão e as peças de xadrez vão ao ar, enquanto o senhor lá fica, olhando para o protagonista completamente em choque. Em seguida, o senhor que entra na sala com as mãos no bolso e com a sua aura azul brilhante novamente ao redor de seu corpo todo. Era o nosso herói. Com o olhar maquiavélico, o Prota se aproxima do velho, perguntando ao mesmo se aquilo era uma lesão, e aproveita também para pedir ao velhote se ele poderia dar uma olhadinha. Quando lá ouve isso, também fica em choque e com raiva, perguntando ao protagonista se o mesmo não foi preso pela polícia, então deveria estar atrás da grade nesse exato momento. Mas com essa fala do garoto, o protagonista percebe que a pessoa por trás de todas essas cenas ali realmente era Lau, o que definitivamente não estava esperando. De uma forma surpreendente, o cara dá uma de Naruto e grita "tá certo", apontando para o protagonista com uma arma e com um olhar macabro em seu rosto. Mas antes que o nosso querido Kim Lee pudesse dizer alguma coisa, sua amiga Liang pula com toda a fúria para cima do bastardo, armando um baita sol. Em questão de segundos, ela chega próximo ao rapaz e o seu punho atinge o maxilar do mesmo, fazendo ele voar para longe. Claro que ele iria parar bem pertinho do seu companheiro da maldade, metendo as costas na parede com toda a força do mundo. Um olhar mortal, olhando nos olhos do Sr. Lau, a senhorita Liang perguntou ao cara quem diabos ele pensava ser para ficar brincando com uma arminha. Tremendo de medo, o cara com o rosto esfolado pergunta a eles o que é que iriam fazer com eles agora. E sem responder de imediato, o Prota e a senhorita Liang simplesmente começam a se aproximar dos dois bocós. Em seguida, ele se abaixa perto de Lau, dizendo que está apenas verificando se o cara ainda conseguia se mover, portanto o mesmo não precisava ficar tão nervoso quanto estava. E mais tarde, o protagonista já estava no meio da rua, olhando a tela de seu celular, ao lado de sua fiel escudeira. Assim, ele recebe também uma mensagem da senhorita Jiang, dizendo ao mesmo que a vila que ele comprou está mais do que preparada para receber o mesmo e sua esposa. Logo, ele se despede de sua amiga, dizendo que tem que ir trabalhar naquela tarde, então precisa que ela continuasse cuidando do caso daqueles dois caras, ao que a mesma simplesmente concorda. E dali a pouco, novamente, o Prota estava sozinho, indo em direção à sua nova casa, que ele tinha comprado, mas antes precisava falar com Jiang. Assim que entra no prédio da empresa, todos em volta começam a rir e cochichar do protagonista. Até que o mesmo finalmente se encontra com a senhorita Jiang, que toda educada pede ao mesmo para que por favor entrasse ali imediatamente. Toda educada, ela pede ao protagonista para se sentar, dizendo que aquele também é o chá preto francês que foi trazido hoje, e que gostaria que o mesmo experimentasse. E com um caderninho em sua mão, ela diz que além disso, teria papelada da vila que foi concluída, portanto o protagonista precisava levá-la consigo. Entregando ao Prota, ela diz que assim que o mesmo assinar e pegar o pagamento final, a vila então seria completamente dele e só dele. Ela ainda apresenta o Sr. Jiang Ze, que quando soube que o Prota estava ali, veio ver ele discutir uma operação com o mesmo, afinal ele era o grande geral do grupo de Jiang. Mas assim que o nosso querido Kim Lee ouve isso, fica surpreso, perguntando se o cara realmente estava falando a respeito de algum tipo de cooperação entre eles. O cara todo feliz se aproxima do Prota se apresentando, dizendo que também é um dos subordinados de
de Yang Jun, assim como o Sr. Jiang. Com um sorriso ele acrescenta que acabara de ser transferido para Yang Shen como chefe do programa de entretenimento de Jiang e termina pedindo ao Sr. Kim que por favor cuidasse bem deles no futuro. Enquanto apertava a mão do cara, o prota responde que ele é muito gentil e também aproveita para perguntar ao cara o que ele quis dizer com cooperação. Então Z responde que ouviu dizer que o prota inventou uma pomada que curou o rosto da prima do prefeito Liu e tirou até as espinhas da mesma. Portanto, o grupo Jiang gostaria de colaborar com ele para desenvolver essa pomada oficialmente dessa vez. Com um cifrão em seus olhos, o cara ainda acrescenta dizendo que acredita que pelos recursos das marcas de primeira linha que o grupo Jiang possui em toda a província, com toda certeza eles fariam uma pomada de muito sucesso. E deixando o protagonista sem jeito, o cara ainda termina dizendo que quando assim que abrirem uma nova empresa, o protagonista será acionista principal e o majoritário. Então o cara responde que ele gostaria de ter a pomada que o protagonista criou para ser produzida e comercializada pelo grupo Jiang e que ele possuirá 80% das ações e a família Jiang apenas de 20%. Ajustando seus óculos e olhando no fundo da alma do protagonista, o cara pergunta o que o mesmo achava dessa proposta. E nesse momento Kim fica refletindo que julgar pelo fato de que chamou Liu Zheng pelo primeiro nome, a família Jiang também tem a habilidade de desempenhar um papel muito importante em toda a cidade. Mas vendo o cara refletindo a respeito disso, o sujeito de óculos começa a meio que entrar em choque, refletindo que o prota parecia estar hesitando e se pergunta se por algum acaso isso era porque ele pensava que sua parte estava pequena. Que isso, cara, sai fora. Nessa situação, Z dá uma tossidinha para chamar a atenção da mulher de vermelho, que na hora percebe a tentativa de comunicação. Em seguida, ela entrega um livro ao protagonista, dizendo que a fim de compensar o incidente de ontem, Jiang Z e ela gostariam de oferecer o maior cassis de Yang Sheng ao Sr. Kim. Vamos chamar aquele lugar onde as pessoas jogam dinheiro fora em busca de mais dinheiro, né? A completa ilusão de cassis. Para o papai Tube não pegar no meu pé, tá? Ela então acrescenta dizendo que o Sr. Jiang é muito educado e ela nem sequer podia aceitar aquele presente porque ele já resolveu o assunto de ontem. E ainda termina dizendo que se o prota não aceitasse isso, era porque ele não a perdoou. E com seu rosto corado e sobrancelhas franzidas, ela ainda diz que tem certeza que o mestre Jiang também vai culpá-la pelo protagonista não tê-la perdoado. Deixando o chá sobre a mesa meio sem graça, o protagonista diz que já que ela insiste tanto, então ele não poderia tomar esse chá por hoje com eles. E agora, bem triste, a mulher cabisbaixa diz ao protagonista que se ele não quiser aceitar essa oferta deles, tudo bem, e que ela não iria ficar pressionando mais o mesmo. E o cara de óculos nesse momento entrega um cartão dourado para o prota, dizendo que ele poderia aceitar o cartão então, e que a partir de agora Kim poderá entrar gratuitamente em todos os clubes de entretenimento de Jiang. Ainda meio sem jeito com um suspiro, depois de tanta bajulação, o protagonista simplesmente aceita, agradecendo ao Sr. Jiang, e depois de o protagonista aceitar esse presente, os dois começam a suspirar, afinal deu muito trabalho para convencer o garoto. Em seguida, deixando Kim muito incrédulo ainda, o cara de óculos pergunta ao mesmo o que ele achava da colaboração deles. Kim então diz que o grupo da Jiang fornecerá a linha de produção e canais de marketing, e cada um deles possuirá 50% das ações, e termina acrescentando que a sua esposa pode ser acionista principal. Tanto a senhorita Jiang quanto o Z ficam de cara ao ouvirem isso, e o cara todo animado diz ao prota que está ótimo, e que irá enviar o contrato para o mesmo pela manhã. Toda sorridente, Jiang diz ao prota que um fornecedor de pedras brutas da província de Jiang fará uma parada no hotel deles em Tianghao esta noite, e diz que se o prota tiver interessado poderia vir. Mas cortando a conversa ali, o protagonista se levanta, respondendo que nesse caso ele não irá mais incomodar nenhum daqueles dois. Mais tarde, no armazém, o protagonista estava lá no depósito, agradecendo ao entregador, fazendo um pinks para o mesmo, que todo sorridente também agradece ao prota. Enquanto carregava aquelas caixas de pedra, o protagonista fica completamente impressionado com o tanto de pedras brutas que tinha ali. O tempo só estava passando, cada vez mais, e o nosso querido Kim Lee estava metendo bronca abrindo as pedras. Já haviam se passado várias horas, e ainda assim o nosso herói continuava serrando as pedras em busca da jade de sangue, e realmente ele estava dando seu sangue. Mas é claro que mesmo sendo incrível, ele ainda ficava cansado e suspirando ele disse que teria que descansar depois dessa carga de trabalho. Ainda acrescentou que teria que pensar em uma forma melhor e mais fácil de fazer isso. Mas enquanto estava tentando relaxar, pelo menos um pouquinho, naquela cadeira, algo chamou a atenção do nosso herói, que olha para o lado todo interessado. De repente, até ele dá uma de Naruto e diz que tá certo, e tem uma brilhante ideia, se lembrando da última vez em que ele encontrou aquelas pedras. Utilizando a sua aura azul brilhante novamente, ele recita em sua mente que não sabe se sentirá as pedras como antes, mas isso era uma coisa que ele realmente precisava tentar. Logo, aquela salinha do armazém e a sua aura azul começa a se espalhar por literalmente todas as caixas de pedras brutas que estavam ali. Aquela chama azul brilhante parecia passar de cada pedra em pedra, até que uma transformou as chamas azuis agora em vermelhas. Pegando ela na mão com um sorriso no rosto, o protagonista reflete consigo mesmo que finalmente encontrou o que estava procurando há tanto tempo ali naquele armazém. Enquanto isso, na casa do nosso querido Kim Lee, a esposa do mesmo estava emburrada, dizendo que já era mais de meia-noite e queria saber se o prota iria para casa
casa ou não. Até que finalmente as portas se abrem e o nosso herói, completamente exausto, passa por ela, quase que caindo ao chão. E literalmente chama a atenção de todos, afinal todo mundo tava ali na sala, esperando pela chegada do mesmo, e logo olham para ele. Completamente sem graça e sem jeito com a situação, tocando a sua bochecha, o protagonista fica se perguntando o que raio estava acontecendo ali bem na hora que ele entrou na sala. E sem jeito o protagonista cumprimenta todos que ali estavam, até mesmo sua cunhada, mas diz que estava tarde, então por que é que eles ainda estavam ali acordados, esperando por ele? Porém a sua esposa, enciumada demais, pergunta ao Prota o que é que aquela pequena raposa da clínica deu a ele, para que o mesmo esquecesse deles. Ué, quem traiu foi tu, filha, folgada. Mas sem entender nada e coçando a sua cabeça, o protagonista pergunta de que pequena raposa em uma clínica médica ele estava se referindo. Extremamente irritada, ela aponta para algumas fotos em cima da mesinha de centro, gritando ao mesmo para que ele olhasse por si próprio. A sogrona nesse instante se levanta, chamando o Prota de bastardo e perguntando como ele ousa trair a filha dela, e ainda acrescenta que se quiser fazer isso, deveria deixar a família Shu o mais rápido possível, para que assim não estragasse a reputação da família deles. Mas assim que o protagonista olha as fotos, ele fica completamente surpreso olhando aquilo. Ao analisar mais algumas, ele percebe que também tinha algumas fotos dele com a sua nova funcionária Liang, e ali ele também entende o que estava rolando. Enquanto o protagonista olhava todas aquelas fotos, a sua sogra e sua cunhada, juntamente com seu sogro, estavam observando tudo com muito ódio no coração. Sua cunhada nesse momento, sem mais nem menos, bate na mesa com toda a fúria, perguntando a quem se por algum acaso ele tinha mais alguma coisa a dizer a eles. Curioso, ele pergunta de onde é que vieram aquelas fotos, ao que sua cunhada rebate dizendo para ele não fazer perguntas a respeito disso, e ordena que ele dissesse imediatamente quem era aquela menina. Então ele se senta, explicando que a garota apareceu ferida na clínica, e depois que ele a salvou, chamou para trabalhar na clínica médica, pois a garota precisava de ajuda. E completamente na moralzinha, ele disse que iria ligar para essa garota na frente deles, e que eles atenderiam assim. E assim foi feito. Logo que a garota atende, ela pergunta ao seu chefe o que é que poderia fazer pelo mesmo. Isso deixa todos naquela sala completamente surpresos. Um ponto de atenção ao nome que tá salvo no telefone dele. 10 minutos depois, todo mundo já estava mais calmo, inclusive a esposa do protagonista, que toda sem graça disse que então era isso que aconteceu. O prota diz que a mulher nas fotos se chama Liang e que foi treinada por uma organização especial militar desde criança e que nunca teve um teto desde pequena, portanto era órfã. Mas a sua cunhada, ainda irritada, diz ao protagonista que ele deveria ter contado isso tudo antes disso tudo acontecer. Sua sogra agora, extremamente sem graça, diz ao protagonista que foi um mal entendido e que não é que eles não confiavam no garoto, mas é que a situação era estranha demais. Ao que o protagonista, ainda suado e nervoso, responde que não importava e que tava tudo bem. Puxando seu marido, Xu Qingyin diz que era uma boa ideia subir as escadas rapidamente para não atrapalhar o descanso dos pais dela no meio desta noite. Enquanto o protagonista, juntamente com a sua amada, subia as escadas, a cunhada, juntamente com o sogro, estavam escondendo os armamentos que estavam para judiar de quem iria ali. Ainda subindo as escadas, o protagonista olha para sua amada e diz que o grupo Zhang firmou uma parceria com eles amanhã e iriam assinar o contrato na casa dela. Assim que Zhu vê isso, fica completamente de cara, perguntando se o protagonista realmente estava falando do grupo Yang, a principal empresa familiar em toda a província da cidade deles. E no dia seguinte, ele estava de frente com o cara de óculos, o Sr. Z, assinando um contrato, enquanto o mesmo dizia que ela só precisava assinar aquele contrato e tudo estaria finalmente firmado. Após isso, ele parabeniza a senhorita Xu por seu novo cargo como CEO da empresa e que esperavam que eles pudessem trabalhar juntos no futuro com grande ardor. Enquanto ela agradece, dizendo que é um trabalho árduo e que provavelmente iria precisar da ajuda dele se não entendesse o negócio no futuro e que esperava que eles se dessem bem. Com a estrela nos olhos, o cara diz à senhorita Xu que ela é muito gentil e que o marido dela sempre falou muito bem dela para ele, e muitas coisas mesmo. E quando ela percebe o tanto de elogio que o seu marido falava dela para as pessoas, o seu rosto fica completamente corado, quase nem sequer acreditando na visão que o seu marido tinha sobre ela depois de tudo que ela fez a ele. Envergonhada, ela diz ao cara que o seu marido foi para Jiang hoje e pergunta se isso tudo era por causa da abertura da empresa. Ajeitando seus óculos, ele diz que não é verdade e que Kim havia vendido um jade de sangue por centenas de milhões de dólares. Então ele foi na família que pediu a ele que ajudasse a encontrar outro pedaço dessa jade. E acrescenta que o mais surpreendente foi que o protagonista demorou apenas alguns dias para encontrá-la. Enquanto isso, nosso querido herói já estava lá no aeroporto municipal da cidade de Jiang. Ainda no aeroporto, um cara começa a acenar para o protagonista, dizendo que ele deveria ir até ali enquanto todos ficavam olhando. Alguma mulher atrás do protagonista pergunta se aquele não era Jiang Jun, da família Jiang da província, e se perguntavam quem era o protagonista. Para o próprio Jiang em pessoa vir ali receber essa pessoa no aeroporto. Parabenizando o protagonista, ele diz que não esperou que o mesmo encontrasse a jade de sangue tão rápido assim, e pergunta se foi preciso muito esforço, ao que o mesmo rebate dizendo que não foi tanto. Já na mansão do Sr. Jiang, o mesmo diz ao prota que quando seu pai soube que ele viria, cancelou alguns compromissos sociais alguns dias antes, apenas para mostrar pessoalmente sua gratidão ao garoto. Ele ainda acrescenta dizendo que é a primeira vez que viu seu pai receber alguém com tanta cautela, ao que o protagonista diz que espera que aquele pedaço de jade não desapontasse o seu pai. Assim que o cara vê o protagonista, fica completamente de cara, perguntando ao mesmo se ele realmente é o médico que salvou a vida de seu pai, já que é uma pessoa tão jovem. Mas o prota, sem jeito e na humildade, rebate dizendo que o cara estava aumentando muito, ele só sabia um pouco de medicina pelo que apenas leu nos livros. Então logo Jiang Jun coloca a pedra de jade sobre a mesa,
perguntando se era isso que seu pai gostaria que encontrasse. Com os olhos fechados, o cara rebate dizendo que é incrível que o Sr. Kim tenha encontrado uma rara jade de 7 cores para a família deles, que não era visto há décadas. Ao ouvir isso, Jang fica completamente de cara, perguntando se este é o jade de 7 cores que valia 10 bilhões de dólares em leilão. Ainda franzindo as sobrancelhas, o cara rebate dizendo que sim, e que aquele jade pode ser difícil de conseguir, e nunca pensou que viria um de novo em toda a sua vida. E completa dizendo que a última vez que existiram 7 cores de jade foi há muitos anos atrás. E nessa última vez, durante o leilão, esta pedra de jade foi vendida por 10 bilhões de dólares, o que era um valor extremamente surpreendente, até mesmo para eles. Sorrindo, ele diz que o Sr. Kim é realmente uma bênção para a família deles, e que fez um grande favor de novo, claro, dizendo isso com um sorrisão no rosto. Ao ouvir isso, o protagonista rebate dizendo que fica muito feliz que seu tio tenha gostado do que ele encontrou nas pedras. Enquanto se retiravam dali, Jang Jun diz ao protagonista que a propósito tinha algo para falar com o mesmo a respeito da coisa que ele lhe pediu da última vez em que se encontraram. Entregando o envelope ao protagonista, ele diz que sobre o paradeiro dos pais dele, recolheu algumas informações importantes e queria dizer ao prota. Em seguida, ele diz ao protagonista que a informação pode até não ser tão precisa, mas ele deveria ler primeiro. Enquanto o protagonista olhava aquele envelope, Jang Jun diz que, como ele mesmo havia dito, a maioria das informações parecia ser misteriosa e não muito verídica, mas acrescenta cochichando ao protagonista que há uma informação que não está registrada naquela carta, e diz que nos últimos 2 anos, os pais do protagonista foram vistos mais uma vez na cidade de Camigyo. Quando o nosso querido Kim Lee ouve isso, fica completamente assustado e olha com seus olhos arregalados para Jang Jun, perguntando ao mesmo se essa informação é realmente verdadeira. Ao que o mesmo rebate dizendo que acabou de receber essa informação e ainda está em busca da confirmação e iria informar o protagonista assim que tivesse novidades. O protagonista termina dizendo com um olhar severo que então irá esperar pelo irmão Jang o quanto antes, pois está muito ansioso pela resposta. Enquanto isso, no hotel Quanji, muitas pessoas estavam reunidas naquele incrível prédio luxuoso, inclusive o protagonista e o seu novo amigo, que diz ao protagonista que este é o hotel de sua irmã e ele é bastante conhecido na cidade, portanto iria mostrar ao mesmo alguns de seus pratos exclusivos. Mas enquanto ele conversava com o protagonista, uma garota loira se aproxima de trás dele gritando pelo nome de Jang Jun. Era a irmã do cara, que meio irritada diz ao mesmo que ele mesmo falou que iriam fazer compras pelo dia de hoje mais cedo, mas ele simplesmente sumiu do nada. Sem graça, o cara diz que Kim Lee lhe falou sobre o jade, portanto ele ficou empolgado a noite toda e acabou se esquecendo que a sua irmã lhe pediu para fazer compras com ela pela manhã. Ainda com a garota emburrada, com um sorriso no rosto, Jang Jun apresenta sua irmã ao querido protagonista. Ao ver o rosto daquela garota, o protagonista começa a se perguntar e lembra que ela é a garota que ele viu no jornal. Dizem que ela é uma mulher inteligente de 20 anos que fundou a empresa de refeições, dominando o mercado de refeições de toda a cidade. O protagonista estende a sua mão para a garota, se apresentando e dizendo seu nome, mas a mesma simplesmente dá uma bufada e vira o rosto para ele. Novamente se voltando para o seu irmão, deixando o protagonista no vácuo, ela grita com o mesmo perguntando o que ele esperava e o que ele estava esperando ali, e que ele deveria ir pedir algo na sala privada, e termina dizendo que ele não queria ir às compras com ela, mas agora ela tinha que acompanhar o mesmo. Então ele percebe que o protagonista estava sem graça e cochicha com o mesmo, dizendo que a sua irmã tem um problema e ela não se dá muito bem com homens, então gostaria de pedir ao protagonista que fosse um pouco tolerante. Mas ao ver o seu irmão sussurrando, a garota fica com muita raiva, perguntando o que ele estava sussurrando, e também pergunta se ele disse algo de ruim para o protagonista sobre ela. Logo chega um cara muito estranho correndo e gritando pela garota, dizendo que alguma coisa tinha acontecido e que era urgente. Ainda irritada, ela rebate ao cara, perguntando se por algum acaso ele era cego para não ver que tinha clientes por ali para fazer essa gritaria toda, na frente de todo mundo. O cara desesperado diz que tinha uma funcionária que estava prestes a pular do prédio e o chefe de segurança levou alguém para o telhado, ao que a garota rebate dizendo que tinham que impedir ela agora e ir para o telhado. Enquanto corria para o elevador, a garota desesperada ligou para a polícia dizendo sua localização e que era muito urgente. Todo preocupado, Jang Jun olha para o prota dizendo que sente muito e diz que só queria trazer um prato para o prota, mas não pensou que isso tudo fosse acabar assim. O protagonista diz que se ele considera como um irmão, então não deveria ser tão educado e que ele deveria lhe ajudar, pois talvez precisasse de uma mão e o prota pudesse ajudar. A garota estava repleta de uma aura escura e vermelha, enquanto o segurança e o chefe da cozinha pedia para ela descer de lá, dizendo que se ela tivesse algum pedido era só dizer à senhorita Jang que estaria ali em breve para satisfazê-la. A garota estava quase caindo com sua visão turva e aquela aura vermelha ao redor dela. A senhorita Jang chega ali gritando para sua funcionária não ser tão impulsiva e acrescenta dizendo que iria tentar satisfazê-la como ela quisesse e era só pedir. Mas a mulher se vira para a senhorita que com um olhar vermelho pergunta se ela realmente estava falando sério quanto a isso. Ao ver aquilo, o protagonista reflete que aquela mulher tem uma aura negra ao redor dela e que temia que não era apenas uma causa natural de tristeza profunda.
A senhorita Jang grita para ela parar de se mover e que deveria ir para lá, enquanto o protagonista tentava alertar de que não deveria ir, pois tinha alguma coisa de muito errado. Então a funcionária gruda na mão da senhorita Jang e pula do prédio, sorrindo, dizendo que finalmente tinha pego ela. E assim as duas começam a cair do prédio, enquanto a funcionária, com um sorriso no rosto incrivelmente sinistro, não dizia nada. A senhorita Jang até estende suas mãos para o protagonista e seu irmão, tentando de alguma forma obter ajuda, mas a funcionária não tirava o sorriso do rosto. Jang então tenta correr até a sua irmã, mas o protagonista, quase que na velocidade da luz, corre na frente dele. Graças ao seu cultivo, o protagonista consegue chegar a tempo e segura a mão das duas mulheres, fazendo o maior esforço para não cair junto. Logo, com todas as suas forças, ele puxa as duas para cima de volta ao prédio. E assim que a funcionária cai, juntamente com a senhorita, pula para as costas do protagonista por ter salvado alguém que não deveria ter salvo. Definitivamente não. Jang Jun alerta o protagonista, gritando ao mesmo que tivesse cuidado, pois a garota estava indo atacar. Mas antes que ela conseguisse acertar um golpe no nosso querido herói, ele simplesmente com 2 dedos estabiliza tudo. Por conta do tombo, eles acabaram ficando em uma posição meio desconfortável, e a garota ficou muito constrangida, enquanto o protagonista pede desculpas. Se aproximando do prota, Jang Jun diz ao mesmo que ele é muito incrível, e pergunta como foi que ele foi tão rápido dessa vez. Então Kim rebate dizendo que não é nada, ele só percebeu que alguma coisa estava errada antes, por isso tomou a decisão antecipada, e a loira fica assustada ao ouvir isso. Ainda observando aquela aura, o protagonista rebate dizendo que acha que não é algo tão simples, e que talvez a construção dela pode ter sido posse de informação por alguém que entende de metafísica. Cruzando os braços com muita provocação, a senhorita Jiang diz ao protagonista se ele realmente estava falando de metafísica ou superstição, e que no fundo ele deveria ser apenas uma criançona. Mas o protagonista, coçando sua cabeça, diz que não quer ser supersticioso, mas que acredita que aquela construção pode ter feito pessoas acabarem indo de vala por si próprios. Resmungando com o protagonista, a garota diz que ele acabou de salvar a sua vida, porém, ainda assim não podia falar mal do seu hotel desta forma que estava falando. Jang Ju diz ao protagonista que isso é meio perverso, afinal, a metafísica é algo que não existia há muitos anos mesmo. E neste momento a senhorita Jang corre até a sua funcionária, pedindo para chamarem uma ambulância ao perceber que a garota tinha ido tirar a maçoneca, meio que desmaiando. Se virando, Jang Jun diz ao protagonista que eles deveriam sair dali e deixar o resto nas mãos de sua irmã, pois tinha certeza de que a garota daria conta disso. Ainda encucado com tudo que estava acontecendo ali, o prota mal ouvia Jun agradecendo a ele, dizendo que agora a família dele devia mais um favor ao prota, pois se não fosse pelo mesmo, sua irmã teria virado estampa de camiseta ou carimbo de asfalto. Enquanto deixava alguma coisa no meio de uma planta, ele diz ao seu amigo que estava tudo bem e que o mesmo já tinham ajudado muito, portanto ele não devia se preocupar com essas pequenas coisas. E dali ele sai, enquanto a pequena coisa que o prota havia jogado ali começa a brilhar com a aura do prota nesse instante. 5 minutos mais tarde, 2 caras se aproximavam do prédio, enquanto o mais alto diz que ouviu da sua filha que coisas tinham acontecido ali ultimamente, e diz ao mestre Shang que por isso gostaria que o mesmo desse apenas uma olhada. E o mesmo apenas rebate dizendo ao Sr. Jiang que ele não devia se preocupar, pois se houver algum problema ali, ele resolveria para Jiang, mas diz que precisava olhar mais de perto primeiro. Mas assim que o cara se aproxima mais e mais do prédio, seus olhos se regalam de horror ao perceber do que se tratava. O prédio luxuoso agora estava envolto por aquela aura escura que antes estava em volta da funcionária, fazendo a mesma perder a cabeça. Assustado, ele diz a Jiang que parece que quem montou aquela formação não é expert ordinário, e que na província de Jiangsheng existem apenas 2 pessoas que poderiam quebrar aquilo. Assim que o pai da garota entra no hotel, a mesma estava ao telefone pedindo para que o médico avisasse ela sobre o resultado dos exames, pois estava preocupada, e ainda acrescentou que pagaria todos os custos. Ao ver o seu pai, ela corre perguntar ao mesmo que trazia ele ali, claro que dizendo isso com um tom de desespero em seu rosto. Enquanto o mestre analisava, Jiang disse que ouviu dizer que tinha algo de errado com o hotel dela, por isso trouxe o mestre Shang para dar uma olhadinha. E impressionado pra caramba, ele começa a se perguntar quem foi que colocou aquela cabaça de jade ali no meio das plantas. Ao ver a pergunta do mestre Shang, funcionário da senhorita Jiang diz que o homem que acompanhava Jiang Jun, o irmão de sua patroa, foi quem deixou cair aquela paradinha ali entre as árvores. E quando a própria senhorita Jiang ouve isso, ela fica completamente surpresa e sem nenhuma reação, com seu rosto completamente corado. Mas o Sr. Shang diz que teme que se não fosse por aquela simples paradinha deixada pelo cara ali, a essa altura do campeonato todos naquele salão já teriam ido de vala com toda certeza. E ouvindo isso, a garota fica incrédula e sem graça, enquanto em pensamento chama o Sr. Shang de mentiroso, pois se o seu pai não tivesse ali, nem suportaria aquele velho. Após isso, até mesmo o pai da garota se aproxima do bom mestre, perguntando ao mesmo o que ele queria dizer com tudo aquilo. Ainda olhando para a pedra assustado, ele diz que apenas a pessoa que jogou aquela cabaça de jade ali poderia quebrar aquela formação fatal. Então o pai da garota pergunta ao mesmo onde foi que o protagonista foi parar, ao qual a mesma responde que não sabe, pois o seu irmão acabou de levá-lo embora. Com isso, seu pai seriamente ordena a garota para que ligasse imediatamente para o irmão e para que trouxesse Kim de volta ali. É claro que a garota obedece e começa a discar no seu telefone, enquanto em sua mente
simplesmente fica se perguntando o que era tudo isso que estava acontecendo em seu hotel. Logo, o irmão da garota se aproxima dali junto com o protagonista, dizendo ao seu pai que assustou e pergunta também se tinha alguma coisa importante para ele querer que eles voltassem com tanta urgência. Enquanto isso, a garota, ao lado de seu pai e do mestre Shang, apenas fica empurrada olhando para o lado oposto. O Sr. Zhang então diz que o mestre Shang podia ver o problema no hotel, mas havia uma coisa que ele tinha que perguntar ao Sr. Qin. Bom, acontece que esse baixinho que vocês estão vendo aí é nada mais nada menos do que o mestre de metafísica da cidade de Shengyuan. Ele dispara ao protagonista que agora ele viu que a energia maligna do hotel estava vazando, mas então ele percebeu que alguma coisa não estava certa, até que ele finalmente encontrou o motivo dessa tal suspeita dele, e estende a mão ao protagonista, mostrando a peça de jade que o mesmo deixou. Olhando para aquilo, o nosso protagonista pergunta ao Sr. Shang se aquilo por acaso não era a cabaça de jade que ele colocou no pote do vaso do hotel. Surpreso agora, Zhang Jun pergunta ao mestre Shang o que há de errado com aquela cabaça de jade, mas o mestre simplesmente começa a dar risada, dizendo que nunca imaginou que um herói pudesse ser um jovem assim, e acrescenta dizendo que se o protagonista não tivesse colocado aquela peça de jade ali, um outro desastre já teria acontecido. O Sr. Zhang diz que já que a cabaça de jade serve para sua primeira formação, talvez devesse haver mais acidente no futuro ou não. Mas o protagonista intervém dizendo que o problema na verdade não foi completamente resolvido e que aquilo ali apenas suprimia a maldição. Ele explica que na época a formação feroz de energia fatal estava segurando a mulher que quase saltou do prédio, mas ele jogou a cabaça de jade no centro da formação para suprimi-la temporariamente. E quando o mestre Shang e o Sr. Zhang ouvem isso, ficam completamente de cara e também reflexivos sobre essa atitude do nosso querido protagonista. Agora, no terraço do hotel, o protagonista diz que este deve ser o ponto mais fraco da energia da formação. Em seguida, ele pede emprestado ao mestre Shang se o mesmo poderia lhe dar 7 moedas, ao qual o velhote simplesmente entrega com um sorriso no rosto. Usando a sua aura azul brilhante novamente, o protagonista joga essa 7ª moeda para cima. E essas moedas pareciam do Sonic, tá? Logo, a energia fatal e mortífera daquela área começa a se manifestar e sair dali, e dissipando também, e nesse instante o protagonista percebe a quantidade, e que era enorme. Agachando e usando sua energia, ainda a energia obscura fatal perseguia todo o redor do prota. Até mesmo o mestre Shang fica assustado, dizendo que nunca imaginou que essa formação feroz fosse tão poderosa quanto um espírito maligno. E logo todas elas vão até o protagonista, que fica seriamente olhando para aquilo, tentando combater todas aquelas almas. Uma luz amarela se acende no prédio e o Sr. Zhang, vendo aquilo, diz ao protagonista que não faz ideia do que seja, mas que parecia uma rajada de vento. Após um tempo tudo passa e o protagonista, com apenas um suspiro, diz que tudo estava finalmente feito. Em seguida, Qin Li diz que a pessoa que pulou do prédio provavelmente ficaria bem agora, e logo guarda sua adaga, que usou para fazer toda a formação desaparecer num piscar de olhos. O mestre Shang nesse momento sorri para o protagonista, dizendo que hoje ele fez um velho como Shang abrir os olhos de novo. Enquanto isso, o Sr. Zhang agradece ao protagonista de novo, dizendo que se não fosse pelo mesmo, o hotel de sua filha iria de arrasta para cima. Em seguida, ele se aproxima do prota, cochichando para o mesmo, que espera que ele não leve isso para o lado pessoal se a filha dele disser coisas erradas, já que ela é bem estressadinha. E completamente sem jeito e coçando sua cabeça, o protagonista diz para ele não se preocupar, e completa dizendo que realmente estava tudo bem mesmo. Já no Palácio Ming, Jun diz ao protagonista que não teve tempo de demonstrar as coisas nos últimos 2 dias, porém hoje o lugar ia ser mais incrível possível. Ao chegar lá, ele começa a deixar o bigodudo sem jeito, pedindo logo de cara ao mesmo que o ajudasse a encontrar um quarto privado para o nosso querido herói Qin Li. Completamente sem graça, o coitado reverencia o Sr. Jun, dizendo ao mesmo que sente muito, mas que o Palácio Ming estava lotado no dia de hoje. Percebendo que ainda tinha espaço no local, o cara pergunta ao bigode se ele realmente estava dizendo que estava lotado e termina perguntando por que eu mesmo estava tentando me enganar. Ainda mais sem jeito, ele diz que o principal motivo desse desentendimento é que não deveria ser rude com os clientes, enquanto o valentão se aproxima por trás do mesmo. O valentão era Zhou Sui, o jovem mestre da família Zhou, que zombando pergunta se aquele em sua frente era o ilustre jovem mestre Zhang Jun. Jun então aproveita para debochar, dizendo que queria saber quem é o perdedor que aluga um restaurante para comer, mas que agora teve a resposta que era o Zhou. O valentão então se aproxima, dizendo que pelo menos não era como Jun, e passa o tempo com Pops, acrescentando que ele também só pode receber em um lugar pequeno como Jiangsheng. Com isso, Jun fica completamente irritado, perguntando ao valentão se ele achava tão bom assim, porque a sua família era conhecida pela cidade, e nada mais. Ao que o mesmo rebate dizendo que pelo menos eles têm um nome na cidade e que são melhores do que a família Jiang, que fica tentando entrar na capital só para ser humilhada de novo. O Sr. Zhang Jun fica completamente irritado, mandando o valentão repetir se tiver coragem, e ainda relembra o mesmo de quem mandou para o hospital há um ano atrás. O protagonista começa a refletir que aquele homem parecia bem mais forte, mas foi judiado por Zhang Jun e enviado para o hospital em seguida, e que não esperava que o Sr. Jun fosse tão bom assim em luta. Mas metendo a bicuda no Sr. Jun, Zhou pergunta se ele realmente acreditava que o mesmo era tão fraco quanto há um ano atrás era, e apenas usando seu antebraço, o Sr. Zhang consegue simplesmente bloquear o golpe, mandando o valentão para longe. O braço do jovem mestre Zhang ficou completamente vermelho, enquanto o mesmo
mesmo refletia que o cara realmente ficou muito mais forte do que era antes. Partindo para cima do jovem mestre Jiang, Zou diz que mesmo se o cara abaixar e pedir perdão, ele não irá perdoá-lo, pois é tarde demais. Assim que Jiang tenta golpeá-lo, o mesmo consegue desviar com a maior facilidade e ainda zomba dizendo que não é à toa que a família dele é fracassada. E com seu punho próximo ao rosto do Sr. Jiang, o valentão acrescenta dizendo que hoje irá ajudar a sua família a se livrar de um lixo de uma vez por todas. Mas em um piscar de olhos, o valentão simplesmente voa para trás, quebrando tudo que estava ao seu redor, e ninguém nem sequer sabia de onde tinha vindo aquele golpe. Jiang olha assustado para o protagonista, que agora estava rodeado novamente por sua aura azul brilhante. E ainda observando o protagonista sentar a mão na orelha do outro, Jiang Jun fica curioso, perguntando se o prota não era simplesmente um médico, então por que raios ele estava batendo tão bem em alguém? O valentão, vendo tudo aquilo, reflete que estava surpreso que Jiang Jun tem uma pessoa tão poderosa junto com ele, que acredita que o cara tinha a mesma força interna que a sua prima de quando voltou do exército. Ainda irritado, ele olha para Jun, dizendo ao mesmo que ele tem sorte de ter um guarda-costas para o ajudar no dia de hoje, mas sai dali jurando ao jovem mestre que da próxima vez iria se arrepender por ter nascido. Abraçando o protagonista com um sorriso, o cara diz que se não fosse pelo mesmo, definitivamente ele teria virado estampa de camisa agora. Ao qual o protagonista rebate dizendo que não poderia simplesmente ficar parado, vendo seu amigo apanhar, e que achou que eles estavam lutando, mas não pensou que o cara realmente tivesse intenção de mandar o outro de vala. Ainda sorrindo, ele convida o protagonista para almoçar um pouco, dizendo ao mesmo para não se esquecer que ele tinha um voo para pegar essa tarde. Ele sai dizendo ao protagonista que a irmã dele tinha um compromisso na mesma cidade que o prota, portanto, eles iriam no mesmo avião, e pede ao protagonista para cuidar de sua irmã. Já dentro do avião, a aeromoça estava servindo seus clientes e passageiros, dizendo que teria refeição com chá, café e bebida. E o protagonista, naquele clima desconfortável, apenas estava lendo uma boa revista enquanto a aeromoça fazia o seu trabalho. Mas a senhorita Jiang estava meio disfarçada, e mesmo o protagonista tentando se esconder dela, ainda assim a garota percebe o mesmo ali no avião. Sem graça, ele pergunta como ela estava se sentindo, ao qual a mesma rebate perguntando por que ela sempre encontrava com ele em todos os lugares. Completamente emburrada, ela se vira deixando o protagonista praticamente falando sozinho. Que menina chata, mano, sai fora. Mas é claro que a paz do protagonista dura pouco. Enquanto ela caminhava pelo corredor do avião, alguém simplesmente bate na garota. Quando a aeromoça pergunta o que aconteceu, a senhorita Jiang aponta para um cara, dizendo que aquele cara tinha tapeado ela. A aeromoça até tenta fazer alguma coisa, mas o cara empurra ela para longe, dizendo que foi apenas uma intuição e que não tinha problema. Nisso, o piloto aparece pedindo para o cara pedir desculpas pelo comportamento, caso contrário, chamariam a linha aérea e as polícias e retirariam ele dali imediatamente. Mas surpreendendo o piloto por completo, aparece o cara com uma arma apontada na cabeça atrás dele, enquanto o mesmo perguntava o que o cara estava pensando fazer. O rapaz de capuz diz ao Sr. Sam que ele foi realmente um bom ator desta vez, ao qual mesmo agradece zombando. A real é que aquilo lá era um assalto, e nesse momento eles pedem para que todos os passageiros colocassem os seus itens de valor dentro daquela bolsa, caso contrário, iriam de vala. A senhorita Jiang naquele momento fica completamente de cara e trêmula ao ver tudo aquilo que estava acontecendo enquanto os passageiros corriam. Mas surpreendendo ela por completo, alguém agarra a garota e tapa sua boca nesse momento, e o desespero bate. Para a sorte dela, era o protagonista que pede a mesma para que não fizesse nenhum barulho sequer, e disse que ela deveria vir junto com ele. Já escondido, o protagonista diz para a garota continuar protegida ali, pois ele iria lá fora, ao qual a mesma rebate perguntando o que ele pensava estar fazendo. Com um sorriso, o nosso herói diz que é óbvio que ele estava indo derrubar os ladrões lá de fora, e isso surpreende a garota. Ela pergunta por que o protagonista queria mexer com aqueles bandidos, e que apenas deveria dar o telefone, carteira, e assim eles ficariam de boa, enquanto o prota reflete que ela é muito chata. Dentro da cabine do avião, o bandido resmungava dizendo que isso tudo era uma porcaria, pois ele não achou nem sequer uma pessoa rica. Uma criancinha no meio desse momento todo começa a chorar para caramba e berrar ali no meio dos bandidos. E o bandido, ao ver aquilo, aponta a arma para a coitada da criança, gritando para calar a boca, caso contrário iria fazer picadinho do coitado e virar estampa de camiseta. Nesse momento, o protagonista aparece na velocidade da luz, dando um baita socão na boca do bandido, mandando ele para muito longe. O cara cai ao chão desacordado e todos os passageiros ficam olhando aquela cena sem nem sequer acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Com muita raiva desses acontecimentos, o prota pula com mais velocidade ainda para cima do cara de capuz que estava com uma arma na mão. E aí, cara, a gente vê essa tela preta e um monte de porrada acontecendo. Até que por fim passa para a cena da loirinha ajudando o protagonista com um curativo, perguntando ao mesmo por que ele não ficou no banheiro com ela quietinho ao invés de tentar salvar o dia. Pelo menos assim ele não teria tomado um tiro, né? Nesse momento, a aeromoça diz à loirinha que se não fosse pelo namorado dela, todo o avião estaria completamente em perigo. Mas isso deixa a garota com o rosto completamente corado e envergonhado, dizendo que na realidade o protagonista não era o namorado dela. Assim que descem do avião, o protagonista começa a seguir o seu rumo e a garota loira pergunta ao mesmo para onde raios ele estava indo. O protagonista responde que estava vindo para casa, pois ele tomou um tiro, então não tinha mais para onde ir. Jiang Han então resmunga dizendo que ela não conhece a cidade, e como ele é amigo de seu irmão Jiang Jun, é justo que cuidasse dela, portanto iria com ele e o mesmo cuidaria das refeições dela. Enquanto o garoto reflete que é inacreditável e que não é à toa que os empregados de Jiang Jun sempre aparecem tristes, porque ela é insuportável. Já dentro de sua clínica, sua amiga Liang diz ao mesmo que não esperava que ele fosse derrotar um cara armado com suas próprias mãos, refletindo que mesmo um soldado das forças especiais não faria melhor do que aquilo, enquanto o prota resmunga que saiu fora do esperado. Depois ele pergunta se ela já pensou que os
companheiros de equipe dela ainda podiam estar vivos e que ela poderia encontrá-los. Quando a garota ouve isso, já logo sente um imenso calafrio e pergunta ao protagonista o que o mesmo queria dizer como encontrá-los. Ao que o mesmo responde na hora, dizendo que se ela quiser poderia ajudar a saber onde é que eles estavam para ela. Então Liang pergunta se realmente poderia encontrar os seus amigos de novo, mas o protagonista rebate que ela não tem como saber se realmente não tentar nunca. Com isso, a garota toda eufórica se vira de costas para o prota, dizendo que queria passar uma informação pessoal para ele. E Kim Lee repara que aquela garota realmente sempre era muito forte, mas agora parecia ter um lado sensível por dentro quanto a isso. Mexendo em sua mala, ela diz ao protagonista que teve guardando aqueles documentos durante muito tempo e nunca pensou que seria capaz de usá-los novamente. Entregando para o prota Kim Lee, ela diz que espera que ele consiga encontrar e diz por favor, enquanto o protagonista responde que fará o possível para encontrá-los. Mais tarde, Kim Lee estava indo em direção à sua mansão na vila toda luxuosa. Que casarão, hein? Do lixo ao luxo. E a sua esposa dentro da casa estava mexendo no notebook com o burro completamente amarrado, como se estivesse com muita raiva. Ao ver e ouvir o protagonista, ela logo se anima dizendo que ele finalmente estava de volta ali. E o mesmo pergunta de longe se ela tinha muito trabalho a fazer ainda e que ela parecia estar muito cansada. Se sentando ao lado dela, ele diz que graças a Deus tudo estava em ordem, mas ela parecia sob muita pressão, já que a empresa acabou de abrir e que ela provavelmente estava trabalhando muito. Sem jeito, a garota responde que estava bem, mas a respeito da nova empresa, ela tinha coisas que precisavam ser compartilhadas com o protagonista. E se aproximando dele com o notebook, pede para o garoto olhar na tela e o mesmo atende o pedido na hora. Apontando ao monitor do notebook, ela diz que já receberam muita atenção pelos produtos que eles acabaram de lançar. E elogiando sua querida e amada esposa, o protagonista diz que ela é realmente muito boa dirigindo uma empresa de cosméticos. E a garota toda agradecida diz ao protagonista que graças ao mesmo, agora ela pode ter a sua própria empresa e seguir uma carreira. Kim acrescenta dizendo que tem uma reunião de empreendedores na cidade amanhã à tarde e o chefe da empresa anterior convidou ela através do organizador, mas ela realmente não queria vê-lo. O prota pergunta se ela queria ir nesse lugar pelo menos, ao que a mesma rebate dizendo que era claro, afinal, é a maior reunião de intercâmbio da cidade e ela tem certeza que pode fazer alguns contratos bons lá. Mas com uma mulher triste e sincera, ela diz ao protagonista que o que deixa ela preocupada é o medo de ser maltratada pelos caras de lá. O prota então rebate dizendo que eles só querem ver ela passar vergonha, e ainda se preocupa ela, o grupo de Jiang não ser tão bom quanto a companhia dela. Mas a esposa do protagonista pergunta como era possível isso, já que a diferença é como se fosse entre o céu e a terra. Mas com um baita sorrisão, o protagonista diz para ela não se preocupar, pois ele iria acompanhar essa reunião de amanhã. Enquanto a esposa do protagonista tomava um bom banho, o garoto passando a mão sobre seus curativos reflete que a ferida estava quase curada já. Assim que ela sai do banho, percebe que o prota estava ferido e corre perguntar ao mesmo por que caramba ele estava tão machucado. Ao que o mesmo fica sem jeito e rebate dizendo que estava tudo bem e que no fundo foi só uma pequena feridinha. Se aproximando mais do protagonista, sua esposa diz ao mesmo que ele deveria ter mais cuidado quando estivesse fora, afinal ela gostaria de dar um neto ao seu pai ainda. Quando o prota ouve isso, fica completamente nervoso e envergonhado, dizendo que ter um filho realmente era complicado. Com isso, o garoto não sabia se ele comemorava ou se chorava com o que sua esposa acabara de lhe dizer. Então, vendo que o clima não estava dos melhores, ele pergunta a mesma se ela realmente gostava de garotas ou não. Então ele explica para o nosso protagonista que na verdade, antes de conhecê-lo, ela conheceu um homem e no final ele a enganou e ela quase morreu por conta disso. Por esse motivo, ela então tem muito medo de contato com garotos. Ela ainda acrescenta dizendo que ouviu dizer que aquele cara logo foi preso pelo crime e depois disso ela decidiu não se envolver mais com homens, porém não esperava que as garotas também queriam enganar ela. Peraí, ela diz que se for mulher então tá de boa trair. Segurando as mãos de sua amada, o protagonista diz que agora que sabe disso, ela não precisa se preocupar, pois ele promete que jamais iria deixar alguém perturbá-la de novo. Com seus olhos cheios de lágrima, agora a garota diz ao protagonista que sente muito e pede perdão por todas as coisas que ela já fez com ele antes. Mas o protagonista nesse momento olha para sua esposa com muito amor e diz para ela deixar o passado no passado. E aí podemos dizer que foi uma noite bem bacana e o protagonista finalmente se entendeu com a sua amada. No dia seguinte tudo estava muito mais do que maravilhoso para o nosso Kim Lee e sua esposa, que pediu ao mesmo para lavar as mãos e o rosto e o mesmo concorda. Kim Lee pergunta a sua amada se ela estava se sentindo muita dor no momento e também acrescenta perguntando se ela gostaria de uma massagem para relaxar os seus músculos. Ao que a mesma com seu rosto completamente corado olha para baixo toda envergonhada e diz que estava tudo bem com ela. Fazendo com que a garota abrisse o sorriso, o protagonista diz para ela estar preparada logo, pois eles iriam sair para a reunião de intercâmbio já. Mais tarde a garota fica surpresa com o protagonista, afinal pensou que iriam para a reunião de intercâmbio, mas eles estavam em um lugar completamente diferente dessa vez. Então o protagonista afirma para ela que ele estava pensando no que teria que fazer muitas coisas no futuro, e não é bom continuar usando o carro do pai dela, portanto, era melhor comprar um novo carro, um próprio carro. Mostrando um carro, ela pergunta se ele gostou, ao que o mesmo rebate dizendo que quando criança ele amava esse tipo de carro e eram seus preferidos. Mas quando o protagonista entra no carro para ver, alguém grita mandando ele ficar parado e com muita arrogância pergunta quem foi que disse ao garoto que ele poderia simplesmente abrir a porta do carro quando bem quisesse e bem entendesse. O gerente de vendas aponta o dedo para o protagonista, gritando com o mesmo, perguntando se ele sabe o quanto caro era aquele carro e pergunta também se ele poderia pagar caso quebrasse alguma peça. Naquela situação, o protagonista tenta tirar todo o clima ruim, pedindo desculpas e dizendo que só estava experimentando, mas enquanto
enquanto o vendedor apenas ficava encarando o protagonista, o mesmo pergunta se poderia fazer um test drive com aquele carro. Ao que o mesmo com muita arrogância diz que para testar o carro, primeiro ele deve pagar metade do valor adiantado para caso o carro danifique, então ele não compraria sem falar que o carro era edição ilimitada. Com um sorriso no rosto, o protagonista então diz que estava certo e pergunta ao rapaz quantos que ele teria pagar para poder usar o carro no test drive. Então o mesmo com um sorriso maldoso diz que originalmente tem que pagar 80 mil, mas olhando para o protagonista só cobraria 60 mil. E com isso nosso querido prota fica completamente de cara ao perceber que o cara tava falando de mais da metade do preço total do veículo. Ainda sorrindo maliciosamente, o cara diz que esse era o preço mínimo deles, enquanto refletia que o protagonista não tem dinheiro e ainda queria testar o carro, por isso eu gostaria de ver como ele iria agir agora. Mas a esposa do protagonista, irritada, diz que ele tratava eles mal dessa forma e ainda assim achava e acreditava que eles teriam que se contentar com isso. Puxando o protagonista para o lado, ela diz que já que o cara não quer negociar, então eles deveriam ir para uma outra loja, uma loja melhor, ao que o mesmo concorda. O gerente de vendas sai de lá dizendo que aqueles caras não poderiam pagar nem o que tinham na loja e ainda queriam visitar uma outra. Os outros vendedores atrás do cara diziam mesmo que aquelas duas pessoas atravessaram a rua para uma outra loja de carros. E o cara debochado ainda disse que não precisava olhar, afinal aquelas roupas que eles estavam usando apenas mendigos usavam. Mas ao perceber que os seus colegas realmente tinham dito, ele fica de cara, se perguntando se aquelas duas pessoas foram realmente lá, aquelas pessoas pobres que estavam na sua loja. Bom, o protagonista e a sua querida esposa foram para a loja de Nürburgring. Dessa vez os dois estavam sendo super bem atendidos pelo vendedor que perguntava ao protagonista o que ele achava do carro e depois de falar o preço perguntou se ele gostaria de fazer um test drive. Logo o vendedor da outra loja aparece gritando ao gerente Wang, perguntando como ele se atreve a deixar que aqueles dois pobres testassem um carro tão caro que eles nem sequer teriam condições de pagá-lo. Apontando para o Proto, o irritadinho diz que aqueles dois acabaram de vir nessa loja e nem sequer podiam comprar o carro de 100 mil, quanto mais irão pagar aquele carro dele. Mas o careca simplesmente responde que estava certo, porém atender a todos os clientes era o básico do trabalho deles. Parece que alguém tem consciência aí nesse momento. Irritado com suas mãos no bolso, o protagonista pergunta ao cara chato como é que o mesmo sabia que ele não podia pagar. Entregando seu cartão ao gerente Wang, ele diz que não será necessário fazer o test drive do carro, pois ele simplesmente quer comprar à vista e agora. Wang pega o cartão da mão do protagonista dizendo ao mesmo que levaria para sua sala VIP, enquanto o outro gerente fica abismado olhando aquela situação. Os três se retiram dali, enquanto Wang diz ao protagonista que eles poderiam descansar um pouco na sala VIP, enquanto eles cuidariam de todas as papeladas. E Ma, nesse momento, apenas resmunga consigo mesmo, dizendo que não esperava dar ao concorrente uma grande venda dessas. E quebrando o cara no meio, o careca se vira antes de sair, agradecendo ao cara por enviar um grande cliente para ele. Isso é como um tiro no maluco que atravessa a mente e o peito dele. Vai, bobo, nunca humilhe alguém que você não sabe das condições. E mesmo se soubesse, né? À noite, na sala de reunião, o nosso gadonista diz à sua esposa que a roupa que ela escolheu para ele realmente era muito bonita. Agora tá parecendo Sankian mesmo, pelo amor de Deus. Ela rebate dizendo que a roupa de antes dele era muito velha e também ele deve ter um conjunto de roupas decentes agora que é um homem de negócios. Mas enquanto andava e conversava com a sua esposa amada, o seu telefone começa a tocar imediatamente. Era a irmã Jang Jun e na hora que o protagonista vê a ligação começa a resmungar consigo mesmo, dizendo que até tinha esquecido dessa garota já. Logo ele diz à sua esposa que queria atender uma ligação, portanto ela precisava ficar esperando ele ali. E assim que ele sai atendendo ao telefone, a sua esposa apenas fica observando de longe, sem dizer nem sequer um A. Meio sem paciência, o protagonista diz que estava numa reunião ultra importante e pergunta o que é que ela queria dele. Mas assim que a garota descobre que ele estava na reunião de intercâmbio, pergunta por que é que ele não veio buscá-la, já que era o mesmo destino. Em seguida ela diz ao protagonista que queria uma carona e o mesmo diz que estaria no último andar do edifício das reuniões de Hongtu. Para a surpresa do protagonista, a senhorita Jang aparece ali perguntando ao mesmo se estava tudo bem com ele. Ao que o garoto rebate perguntando para ela se poderia buscar alguém para ele, já que o mesmo não estava muito familiarizado com aquele recinto. Ela pergunta ao protagonista onde, ao que o mesmo diz que ela é membro de família dela, Jiang Han, e que ela estava no segundo andar do edifício. Assustada, com suor no rosto, a mulher diz que iria imediatamente, enquanto reflete que se a sua família souber que quando Jiang Han chegou em Yansheng e se instalou em Hongtu, então teria problemas. Enquanto isso, a mulher do protagonista estava lá e alguém chega perguntando a ela se realmente veio como tinha dito que viria. Era uma mulher um tanto quanto diferenciada, dizendo à esposa da protagonista que ela não passava de uma cachorrinha com roupas chamativas e que provavelmente só estava tentando chamar a atenção de algum bilionário. Mas ao olhar para a cara da diretora Liu, Shu Qingying diz a mesma que ela por favor deveria cuidar de sua boca para não ficar falando esse tipo de coisa dela. Mas a mulher simplesmente poucas ideias se aproxima da esposa do prota e mete o tapão na cara da mesma. Em seguida ela grita mandando para Shu Qingying calar a boca, chamando ela de pequena cachorra, mandando sair de lá e pergunta quem é que ela pensava ser para lhe dar uma lição de moral. E ainda com muita raiva e apontando o dedo, a mulher pergunta se a garota achou que não bateria nela, simplesmente porque saiu do seu emprego e não fazia mais parte da equipe deles. Logo o protagonista presencia aquela cena e assustado ao ver o rosto de sua esposa machucada, pergunta o que raios estava acontecendo ali. Debochando do protagonista, a mulher de cabelos verdes pergunta se ele não era o marido lixo dela e ainda diz que deveria ajudá-lo a disciplinar a sua esposa. O prota se aproxima perguntando se ela realmente bateu na sua esposa e na hora ela rebate dizendo que sim e pergunta o que é que ele faria quanto a isso. Mas antes dela terminar de pronunciar qualquer palavra, simplesmente toma um socão na boca sem mais e nem menos. Assim ela cai ao chão e sim, quem golpeou ela foi o nosso protagonista, deixando geral ali do lado completamente assustado. Com o olhar
olhar tenebroso e macabro, o protagonista olha nos olhos da mulher, perguntando como ela se atrevia a bater em sua esposa. E logo aquela Liu se joga no chão e começa a se debater, dizendo que alguém estava judiando dela e que Chuquinguinho e seu marido perdedor estavam batendo nela. Logo chega um cara de roxo cheio de corrente, perguntando o que raio tinha acontecido ali naquele lugar e por que a sua diretora estava no chão. É o Sr. Shen, e logo diz a ele que finalmente estava ali, pois aquela pequena cadela deixou o esposo dela lhe bater, apontando o dedo para o protagonista. O careca grita com Chuquinguinho, perguntando como ela se atrevia a deixar o seu marido perdedor bater na diretora, e pergunta por que ela não se desculpava. Mas o protagonista se pondo na frente de sua amada esposa, defendendo ela, enquanto a mesma diz que a mulher foi quem começou a brigar, portanto deveria se desculpar. Com muita raiva o cara diz que ela não deveria ficar se achando só porque abriram uma empresa. Afinal, eles acabaram de assinar um contrato com a empresa Jiang, e se eles se sentirem ofendidos, então faria Chuquinguinho e seu marido saírem de Yangshan. Nesse instante, Jiang Han chega no local, perguntando se era isso mesmo que eles estavam dizendo, e diz que era ele quem estava caçando briga e confusão ali no recinto. Mas a senhorita ali do lado do careca grita com fúria, perguntando que porcaria aquela garota pensava ser para se intrometer em seus assuntos pessoais. E Jiang Shui diz que ela é a filha mais nova da família Jiang. E quando o careca e a senhorita Liu ouvem isso, ficam completamente assustados, perguntando por que a senhorita Jiang Han estava ali. Com isso, a mulher de cabelos verdes corre até a senhorita Jiang, dizendo que ela se chama Liu e é a diretora da companhia Skyhawk, e diz que aquele ali é o diretor de todos eles. Mas a senhorita apenas pergunta se foi ela quem xingou a senhorita Jiang Han. E completamente desesperada, a mulher de cabelos verdes diz que isso foi completamente mal entendido. Após isso, ela grita apontando para o protagonista e sua amada esposa, dizendo que estavam ali para assistir a reunião de negócios, mas aquele homem bateu nela do nada. E o careca ao lado da mulher diz que a senhorita Jiang devia olhar o rosto de Liu machucado, e que eles estavam te dando um sócio de Jiang, por isso deveriam ajudar a lidar com eles. A senhorita Jiang pergunta se eles eram da companhia Skyhawk, e os dois confirmam dizendo que era isso mesmo. Com um olhar sinistro então, a senhorita Jiang Shui diz que os negócios comerciais entre eles estavam completamente cancelados, e que o grupo deles seria recompensado pela anulação do contrato. A senhorita de cabelos verdes ao lado do careca começa a gritar se ela tinha enganado eles, e que isso não estava certo, já que foi o protagonista e sua esposa que estavam começando a brigar. Mas com um sorrisinho no rosto, ela diz que definitivamente ela não se enganou não, e que tinha um motivo para isso. Então ela aponta para a senhorita Jiang Han, dizendo que eles insultaram a senhorita deles, a caçula da família. E agora apontando para a esposa do protagonista, diz que eles também insultaram a segunda maior acionista do grupo de Yang em Yangshan. E agora apontando para o próprio protagonista, diz que eles também insultaram um amigo pessoal do jovem mestre deles, Jiang Jun. O careca fica de cara dizendo que Chuquinguing era uma funcionária antiga sua. Então, como é que ela poderia ser acionista da companhia de Jiang agora? Enquanto refletia que se soubesse disso tudo, não teria se juntado àquela velha bruxa de cabelos verdes. A senhorita Jiang Han então diz que esta é a primeira vez em que ela foi insultada por um desconhecido, portanto a sua ajudante deveria resolver esse assunto. Então a mulher aponta para a porta e pergunta ao careca e à mulher de cabelos verdes se eles iriam embora sozinhos ou então ela teria que pedir aos seguranças para retirar eles dali à força. Piscando para o prota, Han pergunta o que ele achou disso e ainda acrescenta dizendo que o mesmo deve estar feliz por ela estar ali no mesmo lugar que ele e sua esposa. O prota agradece a ela, mas a garota termina dizendo que se o mesmo quiser agradecer ela, mesmo deveria então entregar-lhe uma taça de vinho primeiro. Mas vendo isso, a esposa do protagonista interfere no meio dizendo que ela mesma faria isso em pessoa, pois também queria agradecer a senhorita pelo que fez hoje. A loira parece não gostar muito disso, mas aceita e pergunta para Shu quem era ela no final das contas. Então o prota responde essa pergunta abraçando a sua amada, dizendo que ela é sua esposa Shu Qingying. Enquanto isso, a esposa do protagonista reflete que a senhorita Jiang estava olhando de uma maneira muito diferente para o seu marido. Enquanto a senhorita Jiang reflete que essa esposa do Qin Li era estranha e que lembra que seu irmão mencionou alguma coisa sobre ela, e realmente Qin Li era casado. Meio que se provocando então, a loira diz que então ela é a senhorita Shu, e termina dizendo que Qin Li é seu amigo, então isso não foi um grande favor, por isso não precisava servir não. E Shu Qingying, sorrindo para a carinha da garota, a mesma diz que ela não precisava se incomodar em servi-la não, por isso iria fazer o mesmo. Ainda sorrindo, Shu diz que Jiang é muito generosa, portanto ela gostaria mesmo de agradecer portanto em nome de seu marido. Observando que as duas garotas estavam emburradas, o protagonista de longe diz que se o instinto estava lhe dizendo que era melhor sair daquele lugar o quanto antes. Todo sem graça o coitado tenta dizer que estava de saída e quer descer, mas as duas gritam ao mesmo tempo, dizendo que não era para ele ir em lugar algum de forma alguma. E vendo que o clima só piorou de vez, o protagonista sem graça e com suor no rosto diz que iria somente ao banheiro. No banheiro, o protagonista diz que essas duas juntas estavam lhe dando muita dor de cabeça, quando alguém pergunta se ele também tinha alguma coisa para sentir medo. Era a senhorita Jiang Shui, e o protagonista diz que realmente não entende porque as duas ficaram chateadas de repente. E com o protagonista meio irritado, a senhorita Jiang passa por ele com um sorriso no rosto, dizendo que isso tudo é porque ele é muito excepcional. Em seguida, o protagonista diz que a propósito tem algo que queria que a senhorita Jiang desse a Z e pergunta se ela achava ser conveniente isso, e ela fica surpresa. Entregando o pendrive para a mulher, ele diz que quer averiguar o paradeiro das pessoas daquela unidade e pergunta se
se ela pode pedir a Z que ajudasse a perguntar aos arredores. O prota com um tom sério diz que a identidade daquelas pessoas é confidencial e elas são muito importantes para ele. A senhorita Zhang nesse momento agradece ao protagonista com um sorriso, dizendo que está muito grata pela confiança do mesmo e diz também que iria entregar pessoalmente ao Sr. Z. Zhang Shui se aproxima do prota dizendo que acredita que já passou da hora do mesmo voltar lá pra cima com a sua amiga e a sua esposa. O mesmo, muito sem graça em meio a toda essa situação, diz que iria voltar no mínimo depois de 20 minutos. Mais tarde, o protagonista e sua querida e amada esposa estavam indo para casa juntos em seu novo carro. Até que ao ver o silêncio total ali dentro do veículo, o protagonista pergunta à sua amada se ela estava brava e sobre o que ela conversou com Jiang Han tanto assim. Então ela diz que estavam falando sobre como o protagonista seduziu a garota diante. E o mesmo diz para ela não escutar essa garota, já que nem sequer fez nada disso. Então, com o rosto ruborizado, ela diz que estava brincando e que a senhorita Jiang, no fim das contas, é uma boa pessoa. Porém, ela diz que deviam jantar com o protagonista, enquanto reflete que a garota também tinha sentimentos por Kim. O próprio então responde que ela veio a Yang Sheng para encontrar a sua prima, e ele prometeu que cuidaria dela, porém não esperava que isso fosse acontecer justo na noite de hoje. Sua esposa responde que a garota lhe contou isso e que a propósito, logo depois de ele sair, Zhang perguntou se ela queria ir para Zhongsheng na cidade para uma viagem de negócios. E o protagonista, ao ouvir esse nome, pergunta o que a sua amada esposa achava de ir a essa viagem de Jiangshan. Ao que a mesma rebate dizendo que não tem certeza, porém não quer ser uma rã no fundo do poço, naquela cidadezinha pelo resto de sua vida. Além do mais, as oportunidades são maiores e os recursos também seriam melhores. Com um sorriso no rosto, o protagonista diz que a sua esposa realmente deve ter pensado muito, afinal isso é uma decisão muito difícil. Olhando para baixo, a garota então pergunta ao protagonista o que é que ele achava dessa conversa toda, e isso deixa o mesmo surpreso. Ela perguntou se o mesmo gostaria de ir com ela, e ele disse que se ela quiser ir, então ele vai com ela assim que terminar alguns negócios em sua clínica. E assim os dois chegam finalmente à sua casa, aquela de grotesca casa, e a cunhadinha do protagonista estava sentada lá fora toda desolada, triste com alguma coisa que aconteceu na vida dela. Ao ver a sua irmã chegando, ela fica toda contente e corre gritando que a sua irmã finalmente tinha chego em casa. A cunhada do protagonista fica de cara ao ver aquela mansão e toda contente diz perguntando à sua irmã se o seu marido, o marido dela, realmente comprou aquela vila gigante para eles. E ainda com estrelas nos olhos diz que aquela casa é muito luxuosa e que a pessoa mais rica da sala dela não tem uma vila daquele jeito. Mas corrigindo a sua irmãzinha, a esposa do protagonista dá um tapa na cabeça dela, mandando ela não ser rude com o mesmo e o chamar de cunhado. Meio sem graça, a garota então chama o protagonista de cunhado e o mesmo fica com os olhos cheios de lágrimas, refletindo que essa é a primeira vez que ela chamava ele de cunhado, e por esse mesmo motivo ele estava muito feliz. A garota toda sorridente diz que aquilo parece uma vida de rico e pergunta ao seu cunhado onde que ele conseguiu tanto dinheiro e pergunta se ele não tinha usado o corpo para isso. Que tipo de pergunta é essa? O protagonista, enquanto servia uma xícara de chá, diz que esse é um trabalho decente e que a sua cunhada não deveria pensar tão baixo dele, e acrescenta dizendo que ela não disse o que veio fazer ali hoje. E com isso a garota fica completamente surpresa, dizendo ao protagonista que se o mesmo não tivesse a lembrado, então ela definitivamente teria esquecido, pois a cabecinha fraca dela não lembraria disso. Ela diz que em 2 dias a escola dela vai realizar a fraternidade e o protagonista tinha prometido pra ela no dia que a salvou que iria junto com ela. Então ela ainda completa dizendo que alguns dias atrás ela não conseguiu encontrar ele e sua irmã sempre disse que ele estava ocupado, por isso teve que vir na casa dele e procurar pelo mesmo. Sem graça, o protagonista diz que se lembra do que ela estava falando, enquanto reflete que pensou que tudo não passava de uma brincadeira da garota. Enquanto a mesma pergunta se ele estava tentando se livrar dela, e pergunta também o que vai acontecer se as pessoas tentarem intimidar ela novamente. Vendo que a garota estava fazendo um tipo de chantagem com ele, o protagonista disse que se ela está com medo era simplesmente melhor que ela não fosse no lugar. Mas a garota rebate dizendo que se ela continuar se escondendo como uma covarde, ela ficará envergonhada de si mesma na escola toda. Logo a esposa do protagonista interrompe a conversa, dizendo que se ele prometeu que iria parasitar, então ele realmente deveria ir com ela. E depois de ter sido mandado como um cachorro ou como sempre, o protagonista disse que estava tudo bem e por isso ele iria. Um mês depois disso tudo, que estava ocorrendo muito bem, e o protagonista estava tentando ajudar a sua amiga e a sua esposa o acompanhava nessa jornada. Olhando Liang, ele reflete que ela estava ficando mais e mais hábil ali, e ela não tinha notícias dos companheiros dela fazia um tempo, por isso não seria muito cruel ele falar sobre isso com ela agora. Kim se aproxima da garota dando uma tossida, tentando chamar a atenção da mesa e puxar assunto. Mas completamente triste, a garota chama ele de chefe, perguntando o que acontecerá com a clínica médica depois que ele simplesmente sair dali. Mas o protagonista com um sorriso diz para ela não se preocupar quanto a isso, pois alguns dias ele terá outro médico chinês famoso para cuidar da clínica junto com ela. Em seguida diz que a propósito pediu alguém para procurar os companheiros dela e assim que tiver notícias deles falará para a mesma. E a garota completamente triste simplesmente agradece ao protagonista, sem nem sequer olhar para o rosto do mesmo. Então, deixando ela surpresa pra caramba, o protagonista entrega a chave de sua mansão para ela, dizendo que ela pode morar lá depois que ele sair e quando estiver pronto, levará ela para outra cidade também. Triste, a garota diz ao protagonista
que ele não deveria fazer isso e que nem tinha que fazer isso. Portanto, ela deve 2 vidas a ele e que ficaria ali e manteria a clínica médica segura por ele. Mas o protagonista rebate dizendo que tudo que ele fez por ela na verdade foi por pura amizade, então ela realmente não devia nada a ele. Logo a sua esposa invade a clínica ali, dizendo ao seu marido que estava na hora de ir, ou então eles acabariam perdendo o voo. Então ali o nosso querido herói se despede de sua amiga, dizendo que ele tem que ir agora, mas se ela precisar de alguma coisa bastava apenas uma ligação. E sem dizer absolutamente um A garota simplesmente ergue suas mãos e fica com um olhar sereno ao protagonista. Enquanto isso, na mansão do nosso herói, os caras estavam preparando a mudança e gritava com muita raiva dizendo para eles serem cuidadosos e não quebrar nada. Finalmente o protagonista chega à cidade, ao lado de Jang Jun fica muito contente pelo protagonista estar ali, dizendo que fazia um tempo que queria o ver. A senhorita Shu agradece ao Sr. Jang por tomar conta de tudo para eles e Jang e ajudar eles também a se estabelecer. Ao que o mesmo rebate dizendo à sua cunhada que não foi nada, pois Lee é o seu irmão e esse é um pequeno favor que ele deveria fazer por ele. Ele diz que além do mais, a garota também é uma parceira do grupo Jang, então não precisa ficar tão tocada quanto a isso. O protagonista com um sorriso pergunta retoricamente se então ele terá os cuidados de Jang Jun na cidade, ao que o mesmo sorrindo responde ao prota, dizendo que ele não precisa ser educado com ele, afinal são irmãos. Abraçando o protagonista, ele diz que por falar nisso eu tenho compromisso com um de seus colegas e gostaria que o protagonista fosse apresentado ao mesmo. Nesse momento o protagonista começa a se despedir de sua esposa, dizendo que tinha que ir, enquanto a mesma diz que tem que arrumar as suas coisas e que ele poderia ir se tivesse compromissos hoje. No Palácio Ming, Jang Jun diz que esse cara é um doutor em medicina muito educado, mas ele também é o doutor famoso em Jiangsheng, e ele abriu uma grande clínica médica em seu país todo. Ele continua dizendo ao protagonista que pensou que ficaria interessado em medicina chinesa, desde que o protagonista iria abrir uma clínica médica em Yangsheng, por isso deveria ser apresentada a esse cara. Mas alguma coisa deixa o maluco desconfortável, que começa a falar, mas não termina, e isso também chama atenção no protagonista, deixando o prota completamente de cara. Ele diz a ele que esse cara que eles estavam indo encontrar perseguiu a sua irmã, porém ela a rejeitou por causa do prota, e isso deixou o mesmo surpreso pra caramba. Ele diz que a garota avisou que ele é o ídolo dela, então se alguém quer que ela se apaixone por ele, terão que chegar no nível do prota primeiramente, e o nosso herói ouve isso completamente sem graça. Finalmente ele chega e Jung abre a porta com muita felicidade, anunciando a chegada dele junto com seu irmão. A senhorita Jang Han cumprimenta o protagonista, dizendo que faz muito tempo que não se viam, enquanto o cara de cabelo branco olhava para o protagonista com muita raiva. O prota estende as suas mãos para cumprimentá-lo, dizendo que ele é King, enquanto mesmo pergunta se ele é o doutor que a senhorita Han ama. Ele cruza os braços, deixando o protagonista no vácuo, e acrescenta dizendo que pensou que o prota fosse um grande homem, mas no fim é só um cara do sítio. O protagonista fica completamente sem palavras, enquanto se perguntava o que foi que Jang Han disse a esse cara, para ele ter tanta raiva de King Lee. E o cara de cabelo branco fica irritado com a garota, gritando, anunciando que aquele tipo de pessoa não era digno de ser o oponente dele neste caso.